posso te falar? Curam tudo. É delas que vem tudo, na verdade. Toda a medicina que a gente conhece vem delas. Não só das plantas, né, de minérios, né, de agentes, na verdade, mas a natureza é a grande potência curativa do mundo. Entremos nessa nobre casa, é com prazer e alegria, é com prazer e alegria, louvores viemos dar, aos senhores donos da casa, aos senhores donos da casa. Nossa grande história, né, é da feitura da pomada milagrosa. Para fazer essa feitura, a gente se reúne um dia inteiro, é um trabalho longo, mas é um dia de muita alegria e de muito envolvimento, né? Porque todos nós deixamos tudo assim para o mundo, porque hoje é dia de fazer pomada milagrosa. O coletivo Grãos de Luz de Lumiar, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, ele é um coletivo composto, na sua grande maioria, por mulheres de várias gerações, de formações também diferentes, mas também temos os nossos companheiros homens. Participam desse grupo, né? Assim, os herveiros, os rezadeiros, rezadeiras, as parteiras daqui da região e aquelas pessoas que saíram dos grandes centros urbanos para vir morar nas zonas rurais, para estar mais perto da natureza e aprender, né, com essa grande mãe. Quero amor. Desde muito jovem que eu ia para o sítio do vovô e não queria voltar. Queria sempre ir para o mato, para a roça. A cidade, para mim, era um desconforto. Aí eu pensei, quando eu comecei a trabalhar, eu pensei, puxa, eu vou esperar me aposentar para fazer o meu sonho. Eu falei, não, eu vou fazer isso agora. E com 26 anos eu saí do Rio. Eu comecei a estudar as ervas há uns 35 anos atrás, 36 anos atrás. Depois que eu tive uma doença, passei por um problema de saúde e não melhorava. Uma pessoa me mandou para o médico homeopata, que disse que o problema meu era o fígado, passou um remédio feito de jurubeba. Eu comecei a tomar, acabou o enjoo, vômito, desmaio. Dali me deu na cabeça começar a comprar livros. Eu vivo descalço, pegando sol. A pessoa, pô, Gilberto, mas como é que tem tanta energia? Mas é minha vida, é alimentação, é o modo de vida. Eu me interessei em buscar outras técnicas dentro da medicina que pudessem ajudar a complementar o meu saber médico, né, como clínico geral, né? E aí eu fui buscar a acupuntura. E ao conhecer a acupuntura, eu entendi que a acupuntura era uma das pernas, vamos dizer assim, da medicina tradicional chinesa. As outras pernas, né, estavam englobadas aí a dietética chinesa, a massoterapia, as práticas corporais e a fitoterapia chinesa, quer dizer, o tratamento com as plantas medicinais. Comecei a me interessar pelas plantas medicinais, pela medicina tradicional chinesa, e depois fui estendendo isso às plantas medicinais de todos os continentes, de uma forma geral, e hoje a gente trabalha com plantas medicinais e fitoterápicos que são utilizados em qualquer lugar do mundo. Em termos de medicamento, de mercado farmacêutico, infelizmente, ainda está, em termos de registro, abaixo de 10% do mercado global e mesmo do mercado brasileiro.
mas em tendência de crescimento, até por conta das comprovações de eficácia, né, das plantas medicinais, dos fitoterápicos. Mas tem todo um mercado que está nas farmácias de manipulação, né, a partir de extratos vegetais que podem ser prescritos pelo médico. Tem a questão dos chás, que são cada vez mais reconhecidos. Em termos de registro, para o mercado farmacêutico, ainda é pequeno. Mas em termos de utilização, tanto no âmbito das farmácias vivas, né, os programas de fitoterapia, dentro da medicina tradicional, popular, nas farmácias de manipulação, a gente vê um uso crescente e se ampliando, né? A pomada milagrosa, né, ela tem por base 7 ervas, né? A aroeira, a arruda, a arnica, boldo, o confrei, a tanchagem, erva de bicho, mas lógico que como a pomada milagrosa, ela tem um contexto, na verdade, que ela abraça muito mais do que isso. Para processos inflamatórios, questões de pele, micoses, né, e outras questões mais, né, até a hemorroida, né, a pomada milagrosa entra, psoríase, e em muitos casos a gente tem entendido, na verdade, com essa panaceia, né, que é a pomada milagrosa. Essa é uma espécie que nós consideramos uma das mais poderosas. Ela se chama tansagem ou transagem. Ela atua no sistema respiratório, limpando o pulmão, né, dos fumantes, excelente para quem está resfriado. A tansagem, como todas as outras espécies de ervas, ela tem várias funções fitoterápicas, né? Essa, então, né, como uma das superpoderosas, ela é uma planta muito abrangente. Mas na pomada, ela vai agir como anti-inflamatório. A comunidade humana se desconecta muito da natureza, né? Ela acha que a natureza está a serviço dela. E realmente a natureza serve a todos nós. E ela está à disposição em qualquer quintal, onde nasça um mato no seu quintal. Se ele é medicinal, ele nasce para você. Isso é um conhecimento que eu venho, na verdade, de várias rezadeiras que eu conheço, entendeu? Aquilo que nasce do lado da sua casa é para você. Então, olha direito. Aonde você pode ver mato, pode ter remédio. Sempre tem aquela visão, né, do natural, daquilo que está em harmonia com a natureza, o que em grande parte é verdade, né, porque nós somos parte da natureza. Então, a planta tem a propriedade de fazer uma recuperação da nossa saúde num sentido mais holístico, mas tem também os certos cuidados que a gente precisa tomar e precisa alertar, até como acadêmico, como pessoas de ciência, que tem que ter cuidado com a identificação botânica, com a forma de utilização, com comprovação de ausência de toxicidade. A planta tóxica, ela é tóxica se for crua. Se você cozinhou ou deu uma fervura, a maioria você já acabou a parte tóxica dela, tá? Igual isso aqui, essa covidiana. Isso aqui é ótimo para 40 e poucos tipos de doença. Mas só que ela tem uma parte que é tóxica, que é essa parte branca aqui. Tá? Tudo que tem leite é tóxico. Mas se você der uma fervura, acabou a parte tóxica dela. Mas tem outras que eu não falo e não digo para ninguém. Porque mesmo tu fazendo isso, ela tem problema. É igual o avelós. O avelós, você queima uma verruga. Acaba com a verruga rapidinho, com leite de avelós. Mas, pô, isso aí eu só faço na pessoa direto. Eu não dou para a pessoa usar. As plantas que são utilizadas hoje pela população, né, de uma forma geral, né, são plantas que têm um potencial menor de agressividade. Porque eu imagino que, ao longo de centenas e centenas de anos, né, aquelas plantas de maior toxicidade aguda, né, que causavam nas pessoas morte e súbita e morte a partir da toxicidade subcrônica, essas plantas foram já sendo eliminadas pela própria população. Tá? Mas, mesmo a gente tendo eliminadas aquelas de maior potencial, né, tóxico,
você hoje ainda precisa ter muitos cuidados com as plantas que são utilizadas. É claro que a população não tem ainda essa visão, né? Porque aquilo que o herveiro indica para as pessoas se tratarem é a experiência dele. Tá? Então, ele tem aquela experiência. Cabe à academia chegar a ele, né? Identificar quais são as plantas que ele está usando e indicando para as pessoas e levar isso a pesquisas para identificar lá, no final das contas, quais são realmente as atividades farmacológicas que essa planta tem, se ela tem algum grau de toxicidade crônica, entendeu? Porque algumas plantas são hepatotóxicas, entendeu? Nefrotóxicas, tá? E dessa forma, usar esse conhecimento que poderia retornar ao herveiro. Eu tenho 14 livros de ervas, 2 sobre alimentações. Fora, aí depois vim comprando e no final de quase 2000, eu comecei a fazer curso de fitoterapia com o professor Viçosa, homeopatia, fiz iridologia, sou apicultor. Quer dizer, depois disso aí eu larguei tudo e vivo da natureza. A alimentação e a natureza que dá tudo. Tá? Eu convivo com índios também, trocando conhecimentos. Já tive com alguns pesquisadores da Fiocruz, passando dias com eles. Então isso aí é o que eu juntei e hoje eu procuro passar para as pessoas, principalmente a alimentação. Aqui é cana do brejo, que é para tudo urinário, tá? Limpar rins, fazer toda a limpeza urinária, sabe? Isso aqui tu faz um chá, eu boto, põe no suco e quando eu estou na mata, essa folha nova aqui é macia, eu como. Eu faço trilha comendo folha, flor. Isso aqui eu como. O brasileiro ele tem essa tendência pelas próprias raízes culturais, né? Pela tradição da Europa, que trouxe as suas espécies medicinais, a tradição africana, que também trouxe as suas plantas medicinais, a própria medicina autóctone, a medicina indígena, que também tem. Então, nós somos essa fusão de culturas com as suas tradições e que vem sendo passada de geração em geração. Água é meu sangue, ar é meu sopro e fogo é meu espírito. Água é meu sangue, ar é meu alento e fogo é meu espírito. Nós somos um grupo que optamos ser ciganos, igual os povos nômades. Nós somos itinerantes, nós não temos sede, porque essa vontade da gente poder ser convidada por outros coletivos, né, de mulheres da agroecologia, do povo de assentamentos, dos quilombos urbanos que temos aqui em Cachoeira de Macacu, e para poder compartilhar esse conhecimento que nós adquirimos através das feituras de tantos anos da pomada milagrosa. E também fazer com que as pessoas da comunidade reconheçam que esse conhecimento, né, das plantas medicinais é um patrimônio cultural e material da região, que não começou com um coletivo, né? Vem de muitos e muitos anos, quando os mais velhos, né? As gerações passadas vieram para cá e tiveram que resolver todas as suas questões de saúde aqui nessa região, que era só mata, né, e plantação, totalmente isolado do centro administrativo de Nova Friburgo. Nós nos consideramos zeladores e zeladoras e aprendizes desse conhecimento tradicional da medicina popular. As formações são as mais diversas, tem muitos biólogos, músicos, tem arte educadores, tem naturopatas e tem pessoal da medicina tradicional chinesa,
tem uma força muito grande aqui da homeopatia popular e a gente começa a integrar, né, esses outros conhecimentos ao conhecimento popular. Esse é o ponto para a gente tirar as ervas, tirar a panela do fogo da pomada milagrosa. Se a gente reparar, elas vão estar, as ervas estão todas bem escuras assim, já foi extraído todo o poder medicinal delas e está numa textura meio de batata frita assim, ela está creque-creque, ela fica num croque-croque assim, que a gente já percebe que está na hora da gente tirar do fogo. Então a gente vai tirar para esfriar o óleo e ir para o próximo passo de coagem das ervas, né? A gente coar o óleo, retirar o óleo das ervas. Quando a gente fala de plantas medicinais para utilização no Sistema Único de Saúde, né, tem um potencial muito grande. Nós temos inúmeras patologias, né, inúmeros sintomas que não necessariamente você precisaria tratar com medicamentos de síntese, entendeu? Com medicamentos comprados ali na farmácia, com medicamentos sintéticos, que as plantas medicinais podem ajudar muito a resolver aqueles sintomas. É o que acontece muito na China. Na China, as pessoas elas se tratam em grande parte, inicialmente, naquelas coisas mais básicas, e aí a gente está falando da atenção primária à saúde, né, com plantas medicinais. E cada vez mais a ciência vem comprovando o valor das plantas medicinais, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil tem avançado muito do ponto de vista da regulação dos fitoterápicos, das plantas, dos quesitos de qualidade, né, dos critérios de eficácia e segurança, ao reconhecimento das plantas de uso tradicional, né, fomentando a documentação desse conhecimento, né, para que ele possa ser, então, prescrito, né, e cada vez mais acessado, né, pela população e pela classe de prescritores. Hoje, você vê o Ministério da Saúde, ele tem medicamentos fitoterápicos que são disponibilizados pelo SUS. São 12 medicamentos fitoterápicos. Caberia às secretarias municipais de saúde, né, adquirirem esses medicamentos fitoterápicos para que os profissionais de saúde, os médicos, prescrevessem isso nos postos de saúde para o atendimento da atenção primária à saúde. Tá? Mas muitas prefeituras não compram, secretarias não compram, outras, quando compram 1 ou 2 ou 3 dos 12, né? E então não dá encaminhamento a esse tratamento, a esse perfil de tratamento pelo SUS. E isso poderia crescer muito mais, porque nós temos muitos medicamentos fitoterápicos que poderiam ser utilizados para tratamentos, principalmente na atenção primária à saúde. Normalmente a gente costuma produzir em torno de 130, 150, né? Tem algumas produções que a gente faz mais de 150. O principal ponto de distribuição nos últimos tempos, né? Aí a gente está falando do ano de 2022, assim, para cá, né? No pós-pandemia, tem sido os cursos que eu tenho lecionado de homeopatia pelo Instituto de Homeopatia e Terapias Populares, né? Então, sempre levo a pomada nesses cursos e eles compram e distribuem para muitas pessoas, né? Pacientes que eles têm atendido, trabalhos solidários, trabalho com idosos e até a gente tem muitas experiências também desses homeopatas populares usando a pomada para animais também, né? Tratamento de animais com a pomada milagrosa, esses problemas de pele de animal, né? Até sarna, assim, a gente tem tido bons resultados com a pomada milagrosa. Eu mapeei aqui no meu terreno, em média, 70 plantas em média. Né? Eu tenho uma publicação, na verdade, que eu fiz um mapeamento delas, né, para entender o que tem aqui de agente, e mais de 70. Né, só aqui, nesse terreno. Quando você fala de mapeamento, né, a gente tem que pensar o seguinte, existem grupos, né, de pesquisadores que podem conseguir
catalogar uma determinada quantidade de plantas em determinadas áreas, né? Mas nunca, ainda não há uma catalogação assim vamos dizer assim, de uma grande quantidade, né, de plantas. Ainda estamos longe disso, né? Há muito que se pesquisar, há muito que se buscar, né, em termos desse conhecimento. Todo domingo tem essa feirinha aqui e a gente tem o nosso curandeiro local aqui, que é o Gilberto, né? E é a pessoa que sempre te dá indicações de vários tipos de medicações que você pode usar, medicações naturais, não alopáticas, né? Por que vem pessoas da Barra Recreio, que eu atendo, vem aqui comprar? Porque eu sei que aqui, por exemplo, isso aqui ela planta, não leva um agrotóxico. Eu acho conveniente as pessoas despertarem para esse lado, né? Buscar um pouco assim, tem que seja por curiosidade, mais informação, porque você independe completamente de alopatia para se cuidar, seja no que for. A natureza é completa, ela tem tudo, né? E quando a gente encontra pessoas como o Gilberto, assim, que tem aquele conhecimento, dão cursos e tem esclarecimento para tudo, então, pô, vale ouro. Quero enfatizar que o grande risco é a destruição das florestas, é a destruição da natureza, né? Pelo desconhecimento de todo esse potencial. Então, isso é assim, o mais importante de ser observado, né? Isso é mais grave do que biopirataria ou qualquer outra coisa. A destruição dos nossos biomas, das nossas espécies nativas. E, com tudo isso, as culturas também, né, que acabam desaparecendo, né? Nós estamos vendo agora a questão emergencial aí dos indígenas, né, que são os verdadeiros guardiões das florestas. Então, tudo isso, políticas públicas que protejam o conhecimento, protejam as florestas e protejam as populações que protegem as florestas, isso é de extrema importância. A Solange Fagundes, que era bióloga da Fiocruz, a gente anda com o Gilberto, não passa fome, porque a gente vai comendo fogo, comendo folha. Então, passar isso para as pessoas é o que eu procuro, eu vivo passando. Porque eu falo para 100 pessoas, 5 começaram a usar, já tá bom, a beça, quem 5 daqui a pouco vai começar. Mas vamos formiguinha. Olha, o que você trouxe aqui, eu trouxe o oriri, trouxe esse agrião que o pessoal não conhece. Mas a Fiocruz já conhece isso daí. Mas tem pessoas que não. João Gomes, erva Santa Maria. Pouco, só trouxe para mostrar. Não, isso aqui já dá para mostrar, que aí amanhã lá Mas você quer pitanga, a alfazema? Não, isso aqui já... Tá? Eu trouxe o que é diferente, não trouxe o que uma coisa diferente para poder mostrar coisas diferentes, sair daquele trivial, né? Nós temos no Brasil aproximadamente 50 mil espécies vegetais já documentadas, né? Isso é aproximadamente 15 a 20% da biodiversidade mundial, em termos de planta. Quer dizer, é o país de maior diversidade vegetal, né, e maior biodiversidade no planeta. É um grande potencial em termos de espécies vegetais. Estima-se aproximadamente 10 mil espécies com potencial medicinal. Muito pouco ainda está em uso pela população de todo esse manancial de recursos, que precisa, então, ser documentado, comprovado, colocado à disposição, né, na terapêutica. É muito a ser feito e muito a ser protegido. Os objetivos são muitos, né? Mas o primeiro é preservar a vida e a saúde na sua totalidade.
E para isso a gente se inspira em toda a medicina da floresta, da mata, né? Nessa medicina que está aí nesse bioma onde a gente mora, né? Que é o bioma da Mata Atlântica, com sua riqueza de flora, né? E de espécies vegetais. E outra é a gente poder estar compartilhando com as pessoas o conhecimento, a prática e o uso, né, das plantas medicinais. Vamos nos conectar mais com a natureza, pisar mais no chão, observar o que está nascendo à tua volta, né, conhecer um pouquinho mais, né, e esse conhecimento vai te dar mais autonomia para o seu dia a dia. Não só para um trato aromático, né, para um bem-estar da via respiratória de uma erva como a açapeixe, como a tanchagem, né, como o guaco, né, você pode ter a erva baleeira para dor, né, para um trato muscular, uma distensão, né, e tantas outras aí que você pode ter num canteirinho no seu apartamento. É um movimento, na verdade, que te coloca no lugar de mais um agente da transformação. Né? Esse conhecimento ele é fácil de ser multiplicado, ele é generoso, é inclusivo e tá aí, a natureza oferece presente pra gente.